Ele decidiu não concorrer à reeleição na Assembleia Legislativa da Bahia, permanece na base de apoio do governo Rui Costa nessa reta final da atual legislatura e acompanha de perto a disputa pelo governo do estado. O deputado estadual Alex Lima, do PSB, é nosso convidado, é com ele que a gente conversa agora. Um prazer tê-lo aqui conosco, deputado. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos, prazer muito grande estar aqui na Tarde FM, estar ao lado de vocês, cumprimentar você, Jefferson, Ernesto e toda a equipe da Tarde FM, falar com esse veículo que é tão importante para a vida dos baianos ao longo da sua história, da sua trajetória, é motivo de satisfação para mim. A gente acabou de divulgar a decisão da campanha de Jerônimo Rodrigues, do PT, de não participar do debate previsto para hoje, debate entre ele e a ACM Neto na TV Aratu. Ou seja, um ingrediente a mais nessa disputa pelo Palácio de Ondina. Como é que está a sua avaliação no atual momento dessa disputa, dessa campanha, enfim? O que está valendo mais comentar nesse momento, hein, deputado? Olha, Jefferson, é engraçado a posição do ex-prefeito de Salvador, do candidato ACM Neto. No primeiro turno, quando nós tínhamos um candidato que era desconhecido da maior parte do público, que tinha sua atuação muito mais administrativa em funções do governo, o candidato se esquivou de debates. Inclusive a TV Aratu, que é da sua vice-governadora, candidata a vice-governadora, nem debate propôs. Ele faltou a 2 debates, indo apenas no debate da TV da propriedade de sua família, a TV Bahia. Com certeza achando que seria protegido por eles lá, por estar jogando, como a gente diz no futebol, dentro de casa. A gente passa o primeiro turno todo debatendo com todos os candidatos, respeitando todos os candidatos. O ex-prefeito se negou a ir a esses debates. Depois de debatermos exaustivamente a Bahia durante o primeiro turno com todos os candidatos, menos a ACM Neto, ele agora, do nada, aparece cobrando o debate do nosso candidato. Eu acho que agora é hora da gente fazer o que nós fizemos ontem, Jefferson, que foi ir às ruas, conversar com a população e celebrar a visita do nosso eterno presidente Lula, que levou milhares de baianos e baianas ontem ao Farol da Barra para prestigiar os candidatos da nossa coligação. A gente tem visto tanto em nível nacional e também no nível estadual uma campanha que muitas vezes preza pelo baixo nível, não é? Fica aquela troca de acusações, propostas de governo mesmo, a gente pouco ouve. É o caminho? É o que se espera? Não poderia aumentar o nível das campanhas? Qual é a sua avaliação também em relação a isso, deputado? Sem dúvida nenhuma. A gente entrou num caminho a partir do momento que a eleição de 2014 não foi aceita pela oposição no Brasil. A gente entrou no caminho da radicalização da política, que culminou no bolsonarismo. E é importante que nós possamos fazer justiça e dizer que foi apoiado pelo candidato ACM Neto esse novo estilo de fazer política, com ódio, com agressão, com xingamento, com falta de propostas, mas sobretudo com muita violência e, eu diria, com intolerância, né, de todos os níveis, intolerância política, intolerância religiosa, e isso tem atrapalhado muito, porque o Brasil, a Bahia, tem enormes desafios pela frente e esse estilo de fazer política só tira o foco dos problemas e das possíveis soluções para cada um deles. Deputado, o senhor fez uma opção de não disputar a recondução para mais um mandato da Assembleia Legislativa, priorizando sua família, sua saúde, nesse momento, apesar de ser um deputado jovem, então vai ter tempo mais adiante se quiser retomar e disputar uma vaga no Legislativo mais adiante. Mas queria aproveitar a oportunidade da gente ter alguém aqui, um deputado que está em mandato, né, mas que fez essa opção, para lhe pedir uma análise, né, privilegiada de alguém que está dentro do parlamento, mas não vai continuar na legislatura seguinte. Qual é a sua expectativa em relação a essa nova Assembleia que foi em parte renovada agora no primeiro turno para esse próximo período de 4 anos? Olha, apesar de todas as queixas aí da sociedade
e boa parte delas com razão, de críticas à classe política, eu sempre gosto de lembrar que o político não veio de Marte, né? O político é fruto da sociedade que ele representa. E as assembleias, as câmaras, o Congresso Nacional, os nossos governantes, eles são reflexos exatamente dessa sociedade. São escolhas, mais do que reflexos, escolha da nossa sociedade. Eu acho que a Assembleia foi renovada em partes, perde-se alguns quadros importantes, como eu destacaria a deputada Fabíola Mansur, do meu partido, mas tem alguns outros que farão muita falta, mas com certeza também chega um time novo aí, disposto a fazer, cumprir com seu papel e de ser a caixa de ressonância da sociedade. Eu tenho uma expectativa muito boa com relação à nova Assembleia. E a sua expectativa em relação ao seu partido, o PSB, agora participando também de uma federação? Essa experiência das federações partidárias lhe parece uma solução mais interessante para, por exemplo, para a disputa proporcional? Já vamos para a segunda eleição, me parece, sem a possibilidade de coligação para disputar as eleições proporcionais. A primeira foi municipal, né? O PSB terminou ficando fora da federação, saiu em candidatura única, separado, vamos dizer assim. Mas eu acho que é uma alternativa. Eu acho que realmente não poderia, Ernesto, ficar a política brasileira com 30 e tantos partidos. Não é possível que nós tenhamos tanta ideologia assim. Quer dizer, o problema não é nem a quantidade de partidos, eles poderiam existir sem nenhum problema. Não dá para eles serem financiados pelo Estado brasileiro e servirem de legenda de aluguel para, de 2 em 2 anos, estarem fazendo negociatas. Termina criando um mercado eleitoral. Um mercado eleitoral dentro disso aí. Então, eu acho que foram criadas regras, vamos dizer, com regras de transição, e eu acho que esse é um modelo justo, pelo menos o mais próximo da justiça aí, para que nós possamos, se for federar, que fique pelo menos os 4 anos da legislatura, que foi para isso que eles foram eleitos. E o que se espera da Assembleia Legislativa nessa reta final da atual legislatura? Tudo bem que um dos assuntos certamente é a eleição, não é? Está aí ainda na pauta do dia, mas após as eleições, a gente tem praticamente um mês, né? O mês de novembro, dezembro já vem o recesso, mas o que se espera? Tem o orçamento e o que mais? Olha, a gente tem aí que fechar essa legislatura. E não adianta a gente fazer de conta que não é real, porque a verdade é que a Assembleia desacelera. Isso é histórico nos meses de campanha. Então, nesse último trimestre aí, nós vamos ter orçamento, sem dúvida nenhuma, matérias que o governador que ganhará as eleições no próximo dia 30, eu espero, e tenho muita torcida que seja o nosso candidato que ganhe as eleições, com certeza também poderá enviar matérias para serem votadas já, para ter validade a partir do próximo ano. E qual a avaliação que o senhor faz também dessa atual legislatura? Uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para deputados em geral, porque existe uma reclamação recorrente de que a Assembleia pouco vota, pouco discute projetos de lei de origem do próprio Legislativo. Acaba sendo uma casa para discutir projetos do Executivo. Por que essa situação e o que fazer para mudar essa situação? Como que os deputados poderiam ter mais espaço para discutir as suas próprias propostas, suas próprias ideias, sem querer cair naquela justificativa de que, porque os projetos não podem gerar despesa para o governo do Estado. Tá, isso a gente já sabe. Mas o que mais poderia ter sido feito ou poderá ser feito para mudar essa chave, deputado? Olha, Jefferson, a Constituição de 1988 ela terminou prejudicando muito as Assembleias Legislativas estaduais. Os grandes temas, vamos tratar assim, eles são decididos ou pelo Congresso Nacional ou pelas câmaras municipais. E as assembleias terminaram ficando um pouco esvaziadas, tanto que eu sou daqueles que procuro, respondendo a sua pergunta, avaliar a Assembleia de um modo geral, né, com a participação nas comissões, as audiências públicas, as sessões especiais, porque realmente é um problema. A Assembleia precisa, eu espero que
que a nova legislatura consiga ter o que nós não conseguimos em 8 anos lá na Assembleia, que é destravar essa questão de se votar projeto de deputados. Eu sou daqueles que não gostam de medir a atuação parlamentar por número de projetos, até porque eu não acredito que o problema do Brasil seja a falta de leis. Eu acho que o problema do Brasil é o cumprimento dessas leis. E não adianta também a gente estar fazendo leis que não tenham efetividade, né? Porém, você limita muito a atuação e o princípio básico, vamos dizer assim, do legislador, que é legislar, é propor. E realmente é um problema, você falou num clássico aí, que é não poder gerar despesa para o executivo, mas se for dessa forma a gente não pode criar nem data comemorativa, porque vai gerar despesa para o executivo. Mas então, acaba sendo o que mais se cria, é o né? que mais se cria. Então é uma pena, é uma pena que fique prejudicada a atuação parlamentar dessa forma. Eu espero que, como eu sou um otimista por essência, eu espero que a próxima legislatura tenha mais sucesso do que a minha. Essa foi uma legislatura muito difícil por conta da pandemia, né? Estamos ainda de forma mista. A Assembleia vira e mexe, explodem casos lá da Covid, mas foi um desafio muito grande. Para a gente encerrar, deputado, o senhor que está se despedindo da Assembleia, está nessa reta final, não vai renovar, não quis disputar a renovação do seu mandato. Qual balanço o senhor faz desses 8 anos, não é isso? 2 mandatos? 2 mandatos. Lá na Assembleia. Suas principais conquistas, dificuldades, qual é o balanço que o senhor faz? Olha, sem dúvida nenhuma, a maior dificuldade, uma foi de ordem pessoal, que, como você falou, foi mesmo sendo o 8º deputado mais votado na eleição de 2018, ter optado por não disputar as eleições de 2022 por conta do problema de saúde, que já foi explicado muitas vezes, mas eu sempre gosto de dar uma satisfação ao eleitor, porque até as vésperas da eleição me emocionei muito, recebia ligações, WhatsApps, directs, as pessoas perguntando, e aí, qual é seu número? Não vi propaganda sua. Então, agradecer essas pessoas que caminharam comigo até aqui e dizer que realmente por motivo de saúde eu tive uma depressão e tive um transtorno de ansiedade também, e não pude disputar a eleição. Essa foi, sem dúvida nenhuma, uma maior dificuldade de ordem pessoal ao longo desses 8 anos. E também eu não podia deixar de destacar, Jefferson, a questão da pandemia, né? Recebemos com muita tristeza milhares de pessoas que perderam suas vidas, baianos, baianas, brasileiros, pessoas do mundo inteiro. Mas também foram 8 anos de muita alegria, porque eu costumo dizer que em cada conquista, em cada inauguração, em cada viaduto construído, quilômetro de metrô, pavimentação asfáltica, hospital, policlínica, tudo que esse governo conseguiu fazer, eu queria parabenizar, para mim, esse que foi o maior governador da história da Bahia, o governador Rui Costa, e sem dúvida alguma essas conquistas tiveram a participação da Assembleia Legislativa, e eu, de maneira modesta, mas dei a minha contribuição também para que esses sonhos fossem concretizados. Deputado estadual Alex Lima, do PSB, um prazer conversar conosco aqui e seja sempre bem-vindo. Até uma próxima, então. Eu que agradeço e mais uma vez parabenizar o Jornal à Tarde, a Tarde FM, por esse jornalismo independente, por não se curvar aos poderosos e continuar cumprindo com seu papel de bem informar os baianos e baianas. Tá certo, muito obrigado mais uma vez. Agora 8h51.